Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, sextamos, né? Que maravilha, você que está aí ligadinho com a gente na TV Câmara Campinas, estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, dedicando aí o nosso programa hoje à saúde do homem. Gente, o nosso tema ainda é um tabu, mas é essencial. Hoje a gente fala de andropausa, mito ou realidade, né? Então, olha, chama todos os homens aí para assistir esse programa, porque tem muita troca, muito conhecimento. Nossos convidados já estão aqui no estúdio, e aí a gente quer saber o que acontece com os homens após os 40 anos, né? A gente sabe que esse é um assunto cercado de dúvidas, negação e até de preconceito, mas acho que está na hora da gente falar abertamente sobre isso, sobre o que a medicina chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É a menopausa. Você, homem, tem sentido mudanças de energia no humor, na libido? Você, mulher, percebeu essas mudanças no seu parceiro? Participe com a gente, aproveite, mande a sua pergunta, a sua experiência, tá? Olha, tá na tela o nosso WhatsApp, está aberto, nossa produção tá aguardando a sua participação, 19978293776. Bora falar de andropausa, mas antes vamos atualizar algumas informações e daqui a pouquinho a gente apresenta os nossos convidados para você, tá bom? Vamos lá, Prefeitura de Campinas sanciona a lei que cria o Refis 2025, o programa de renegociação de dívidas municipais com descontos de até 70% em juros e multas. A medida, gente, vale para débitos de IPTU, ISSQN, ITBI, taxa de lixo e multas ligadas a esses tributos. O decreto regulamenta o programa e você já pode começar a sua negociação. O Refis terá validade de 60 dias e permite parcelamentos em até 96 vezes, conforme o valor da dívida, tá? Quem optar pelo pagamento à vista tem um maior desconto, que é 70% sobre juros e multa. Já o parcelamento em 2 a 6 vezes garante 60% de desconto. A partir da 7ª parcela, incidem juros compensatórios aí de 6% ao ano. Os contribuintes devem se cadastrar no ambiente exclusivo da Secretaria de Finanças, que está no portal da Prefeitura. Acessa lá, tá? Prefeitura de Campinas. Lembrando que empresas precisam ter o certificado digital e CNPJ válido, tá? O programa é uma oportunidade de regularizar pendências com condições facilitadas. Nos casos de pagamento à vista, é possível emitir a guia diretamente no site da Prefeitura. E olha, gente, a INDEC realiza operação especial de trânsito para o derby, né? Eita, temos derby esse final de semana, Ponte Preta e Guarani. Pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, Ponte Preta e Guarani se enfrentam neste sábado, às 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, preparou uma operação especial de trânsito. As ações operacionais vão começar na madrugada, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Capitão Pedro de Alcântara e Fernando Costa. A partir das 7 da manhã, uma viatura vai coibir estacionamentos nas áreas reservadas, tá? Os bloqueios vários bloqueios começam a partir do meio-dia. O objetivo, gente, desses bloqueios e dessa intermediação da INDEC é evitar a circulação de veículos pelo entorno do estádio. Ao todo serão 14 pontos de bloqueios totais, 5 a mais do que em partidas normais no estádio, tá? E mais de 13 agentes de mobilidade urbana em campo com apoio à distância dos técnicos do Centro de Controle Operacional e uma equipe semafórica estarão trabalhando aí em torno do estádio. A previsão é que a operação termine às 9 da noite. Combinado? Bora pro derby. E agora a previsão do tempo para este final de semana, vamos ver como é que vai ficar aí o tempo hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo. Vamos dar uma espiadinha? Hoje, sol com algumas nuvens, alta probabilidade de chuva à noite, bom para dormir e descansar, mínima 17, máxima 27. Amanhã, vamos ver, dia de derby, então, como é que fica para sábado? Previsão do tempo é de períodos vai estar legal para assistir jogo, hein? Mínima 17, máxima 28. E domingo para descansar, a previsão do tempo aí é de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde, bom para descansar mesmo. E olha, mínima 18, máxima 30 no domingão. Previsão do tempo legal para este final de semana. Bora então falar de andropausa. Esse tema, gente, esse termo, aliás, andropausa, né?
foi popularizado com a menopausa masculina, mas na verdade ele é cientificamente conhecido, como eu já havia dito antes, como deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Estudos mostram que uma queda acentuada de testosterona com sintomas clínicos ocorre em cerca de 5 a 7% dos homens após os 40 anos, aumentando para 20% ou mais após os 60. Os sintomas físicos são vários, emocionais também, e a falta de informação e o preconceito é o pior sintoma que existe, né, porque os homens acabam ignorando isso e acabam, associando todos esses sintomas ao estresse. E o programa de hoje é um convite à conscientização e ao cuidado para você, homem. Vamos desmistificar, vamos falar sobre a importância do diagnóstico e as formas de tratamento. É por isso que a gente recebe aqui hoje comigo no estúdio o psicólogo Eric Mendes, vai falar para a gente da importância desse trabalho em conjunto, né, com um médico urologista e também com um profissional da saúde mental, quando a gente se refere à andropausa. Muito bom dia, seja bem-vindo, Eric. Bom dia, Rúbia. Tudo bem? Ótimo, e hoje a gente tem muito para trocar aqui sobre a Muito para andropausa, né? trocar sobre andropausa, né, o reflexo na questão do cotidiano, das Uhum. emoções ali no homem. Maravilha. E olha, gente, para falar da andropausa, né, assim, o que que acontece, se pode fazer reposição, quando você não tá legal, e daí depois da reposição, como é que você fica? Todos os mitos e verdades sobre a andropausa, a gente recebe o doutor Ubirajara Ferreira, ele é urologista da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, vem com a gente pelo Zoom. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença com a gente aqui no Estúdio Câmara. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi muito feliz a ideia de falar sobre esse assunto, que realmente ainda é um mito, né? Muita gente ainda acredita que no mágio, acredita que isso às vezes faz parte do próprio envelhecimento, mas a gente sabe que fazendo diagnóstico mais ou menos seguro de que haja uma baixa de testosterona, nós conseguimos, na reposição, melhorar muito a vida do paciente, do homem, né? Então, temos muito que Excelente. conversar. Excelente, doutor. E você aí de casa já viu que vai render muito hoje, então chama todo mundo, vamos desmistificar essa questão aí da andropausa, né? Como o doutor Birajara falou, um mito ainda, né? Então, esse termo, andropausa, né? Ele atinge todos os homens da mesma forma que a menopausa atinge as mulheres, doutor? Como que funciona? Não, ele não atinge 100% dos homens depois de uma certa idade, 40, 50, 60, é muito variável. Uhum, Nós colocamos esse termo como se fosse a menopausa masculina, mas na realidade a coisa é muito errática, digamos. sim. Tem alguns homens que têm sintomas muito importantes, muito parecidos com o da mulher, esse fogacho, esse calor excessivo, com o distúrbio hormonal, e tem homens que têm sintomas muito leves. O que a sintomatologia geralmente não indica uma necessidade absoluta de reposição. Às vezes não tem nada a ver com a parte de testosterona. Por isso que nós não damos o nome de andropausa, a andropausa é mais conhecida assim publicamente, mas o que a gente realmente fala é um hipogonadismo tardio do homem, ou seja, as gônadas começam a não funcionar depois de uma certa idade, porque no testículo que é formada a testosterona. Ou então esse dying, né, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, depende do caso. Muito bem, olha só, a gente já começa um caminho aí bem interessante, né, nessa desmistificação do Dying, ou da andropausa como a gente conhece. Agora, Eric, é, esse momento da vida do homem, ele tem um impacto na saúde emocional e Sim, mental também, não é? Porque é uma falta de informação, é um mito, e também é aquela questão cultural que nós temos, né? Que o homem, ele difícil o homem no médico hoje, hein? Vamos falar a difícil, verdade, né? O que que bem acontece com difícil. vocês? Difícil de ir no médico, imagina no psicólogo. Exato. Mas o que acontece também, Rúbia, bem dentro do que o doutor Birajara trouxe, mas com o decorrer do tempo, né, Uhum. o homem, né, ele tem o corpo dele dentro de uma questão existencialista, o corpo dele é o que faz com que ele se relacione com o mundo, Sim.
né? Então, quando vem essa questão da juventude, então é aquele corpo másculo, aquele corpo forte, viril. E conforme a idade vai chegando, essa virilidade, essa potência, ele vai se perdendo. E neste perder esta potência, né, começa a entrar as questões emocionais do homem, muitas vezes refletindo primeiramente em casa, através de uma irritabilidade, através de algum outro comportamento, Uhum. né, que está indo contra, né, esse self-ideal. O que que é esse self-ideal? Uhum. A percepção que ele tem, a percepção ideal que o indivíduo tem sobre ele, aquela questão do homem másculo. Uhum. Só que ele vai perdendo, vai ficando, vem um corpo mais limitado, e ele não sabe lidar com isso. Olha só, interessante, né, é por isso que é importante essa junção, né, de um médico, de um psicólogo, para a gente poder realmente entender o que acontece. Agora, doutor Birajara, a idade, né, em que a Daen ou a andropausa acontece, ela vem aparecendo aos poucos? O homem, ele já sabe quando ele está nesse período? Como que funciona? Porque para nós mulheres, a gente tem ali um marco porque nós começamos aí com uma menstruação irregular, depois o encerramento da menstruação, então a gente sabe o que está acontecendo, né? Claro que nós precisamos de uma endocrinologista, de um ginecologista, mas a gente sabe. E o homem, ele sabe quando isso começa a acontecer, quando os hormônios começam a oscilar e que ele entrou nesse período. Como que funciona? Sua pergunta é muito boa, Rubiel. O que nós temos como orientação é a seguinte maneira de pensar e agir do homem, do paciente, no caso. Veja, o que a gente sabe é que o que o Eric já explicou, as atividades que ele costumava fazer, ele começa a não fazer. Isso traz um trauma, porque ele foi forjado em ser o mantenedor da família, o indivíduo que trabalha, o indivíduo que faz esportes, de repente ele começa a não ter mais isso. A primeira pergunta que a gente faz quando o paciente chega, e essa pergunta assim, é mágica, mas ao mesmo tempo ela é muito abrangente, é perguntar: o senhor está passando por uma fase de estresse? Bom, aí você fala: bom, quem é que não passa por uma fase de estresse na atual conjuntura? Então, assim, é óbvio que o estresse ele vai ter. Então, esse estresse não delimita nada, porque o estresse ele é uma estrutura latente na vida do ser humano e principalmente nos homens, e no brasileiro até. Né? Então, a gente, não dá para você tirar alguma conclusão pelo fato de ele sentir alguma coisa. A gente tem que jogar isso como algo mais abrangente. Então, por exemplo, o indivíduo ele vai falar: sim, estou estressado, estou cansado. Você costuma fazer o esporte que você fazia? Não, eu começo a não fazer mais esporte. Como é que está a sua vida sexual? Bom, aí começa um divisor de águas. O indivíduo aos 40, 50, 60 anos, normalmente, se ele tiver uma testosterona em nível aceitável, a questão da libido, a questão da atividade sexual pode diminuir, mas a intencionalidade dele continua. Ele ainda tem a tendência de ter sexo, de ter um prazer sexual latente. Quando isso também começa a afetar, opa, então já existe uma esfera maior. Nessa situação, a gente já orienta a fazer um tipo de avaliação. Não sei se eu fui claro em relação a isso. É uma coisa abrangente e, geralmente, o indivíduo ele entra nessa questão da andropausa, ele também tem uma atitude sexual diferente. Então, não é só o estresse, é um conjunto grande, inclusive, da área sexual. Interessante e muito importante a sua colocação, doutor, porque é um combo, né, que vem junto. E às vezes, o homem ele associa, esse combo, né, esse combo de sintomas, de repente com o estresse mesmo, o estresse, a correria do dia a dia, o homem tem que ser provedor, né, e a gente precisa quebrar esse tabu. Ô Eric, vergonha, negação, falta de informação, por favor, homens, busquem informações, sabe? Busquem se conhecer e busquem ajuda, porque a gente sabe que essa vergonha, essa negação e essa cultura que a gente tem, infelizmente, eu quero entender que isso esteja se caindo por terra, né? Essa cultura de que homem não chora, de que só homem é o provedor, de que o homem faz, de que o homem é isso, homem é aquilo. Ô, gente, somos seres humanos.
Não é? E aí a gente precisa entender que o homem também, ele em alguns momentos da vida, ele está fragilizado sim. E aí o homem, mais do que a gente, o homem precisa entender disso. E ele Exato. precisa de pegar essas informações e buscar ajuda. Ô, Eric, você tem homens que são seus pacientes, seus clientes, você vê esse enfrentamento, né, dessa cultura machista que nós temos ainda Sim. hoje em relação à área psicológica? A questão é, o homem não chora, né? Quem disse, gente? Acho que isso também, assim como a andropausa, também é um mito, né? Eu acho que o homem, ele sente, e nesse sentir ele sofre calado. E Uhum. esse sofrer calado do homem, como é prejudicial a ele e às relações, né? Então, tem aumentado muito, né, no meu consultório, tem chego cada dia mais homens de várias idades, ainda mais para lidar com este novo corpo com relação à andropausa, né. Então é um corpo, né, que vem ali apresentando um novo funcionamento, Uhum. né, e a necessidade dele se ajustar, né, a este novo corpo, né, trazer uma nova rotina, novas atividades para ele, retomar talvez de uma forma diferente uma atividade física, ou até mesmo trazer aí um novo hobby, né, assim Uhum. como tem clientes, ou pessoas que eu Uhum. escuto narração, né, delas, assim: "Ah, trouxe uma nova dinâmica para minha vida, arrumei um brinquedo, né, que aí é um carro, Uhum. é um jogo de futebol diferente, mas olha só que interessante, isso está relacionado àquela potência, né, Uhum. masculina. O carro é uma potência masculina, é um símbolo da masculinidade. Então as pessoas vão se reinventando, né, se regulando, né, o que a gente chama de autorregulação, neste novo formato de viver. E você percebe, uma chegada, né, uma proximidade maior dos homens hoje no consultório, né, em Sim, relação à psicologia. chega. Isso tem quebrado um pouco esse tabu de que homem nem tem problema de saúde mental. Tem quebrado sim, muita até alguns casos, realmente por essas questões emocionais, a pessoa já não aguenta mais guardar essas angústias, né, Uhum. então e tem buscado profissionais, né, terapeutas, com o intuito de ter o espaço dele. E isso tem ressignificado muitas vidas, viu, Ruby? Muito bom. Eu pergunto para o doutor, né, de que forma essa combinação, doutor, multidisciplinar, né, ela, combinado aí o acompanhamento médico e o acompanhamento psicológico, pode otimizar, de que forma pode otimizar, assim, nesse momento da vida do homem? É importante esse acompanhamento multidisciplinar, doutor? Rubia, esse aspecto é muito importante e, obviamente, quem lida com o homem nessa situação, ele tem que ter um pouco de traquejo psicológico. Uhum. A gente tem que entrar na vida do paciente, você tem que se transpor ao que ele está querendo falar. Muitas vezes o paciente chega, ele não, de cara, ele não vai falar que o problema dele é, por exemplo, uma disfunção erétil, que ele perdeu o interesse sexual, ele vai falar alguma outra coisa, depois ele entra nesse assunto. Até Exato. com o médico, com o profissional, ele tem dificuldade. Aliás, eu queria só tomar um pouquinho o tempo de vocês Por e favor. mostrar uma teoria que eu pessoalmente tenho do porquê o homem ele foge do médico, ele é um indivíduo que não está acostumado a ir a médico. Isso, para mim, começa na tenridade. Se você comparar, por exemplo, vamos lá, a evolução da menina quando ela chega na puberdade. Quando ela chega na puberdade, 11, 12, 13 anos, Uhum. o seio cresce, ela começa a menstruar. O que a mãe faz? A primeira coisa que ela faz, leva a menina a um ginecologista. Então, a menina começa a ter contato com o médico muito cedo. Ela começa a ter contato com duas coisas que são muito importantes que se trazem tabu para o ser humano. Primeiro, o médico. Segundo, o saneamento. Ela sendo todo mês. Então, para ela, aquela questão toda é uma coisa natural. Vamos ao homem. O menino chega aos 11, 12, 13 anos, ele começa a ter a voz engrossa, ele começa a crescer pelo, ele começa a ter interesse sexual por uma menina, ele começa a ter se masturbar, que é uma coisa natural na juventude. O que fazem com esse menino?
raramente levam ele a um profissional, Uhum. ou um psicólogo, ou um urologista, um eubiatra, que é um profissional que lida com a criança, o menino, né, na puberdade. Então, esse menino, ele vai ter uma desinformação muito grande, porque às vezes ele não tem diálogo com o pai. Às vezes, pra você ter uma ideia, Rubel, quem traz o menino é a mãe, porque o pai não liga para isso, porque ele também não foi no urologista, não foi no profissional. E ele chega, vai passando a vida dele, aos 40 anos ele tem algum problema, tem que ir ao médico, começa um medo. Ou aos 25 ele tem que tomar uma injeção, tirar sangue, ele desmaia sangue, ele começa a ter suador, né? Ele só vira os olhos. Vê se é alguma menina que vai tirar sangue, ela vai virar os olhos, não tem isso. Então, o homem, ele tem um impacto muito grande social e cultural, que também ninguém o ajudou, a sociedade não o ajuda, não incentiva que ele procure um médico antes dos 40. Quando ele vai aos 40, ele começa a fugir, ao invés de ele ir lá, ele só vai quando tem sintoma. E esse é o problema, né? Você procurar um profissional só quando você tem sintoma, você pode ter uma coisa muito mais grave, seja na área de andrologia, seja, por exemplo, nas doenças sexualmente transmissíveis, seja no problema da próstata, tá? Nós estamos aí nos avizinhando do Novembro Azul, tem as doenças prostáticas, depois dos 45, 50 anos, é bom que o paciente vá. Então, a gente tem que mudar toda essa cultura. Quando ele chega a nós, ele tem todo esse mito que você referiu, eu acho que é por conta dessa história que foi mal contada durante o início da vida dele. Nossa, que perfeito. Que interessante esse ponto que o Dr. Birajara Muito, traz, né, muito. essa questão cultural, né, os introjetos sociais que são ali colocados na figura masculina, né, a mulher sempre tendo ali um trato, né, de cuidado, de preservação, e por qual motivo que na figura masculina não se tem isso? É um corpo biológico tanto quanto, Exato. né, e é necessário ter este cuidado. O masculino sente tanto quanto uma mulher, tem as mesmas emoções. O homem não está desprovido de emoções, né, e então é muito interessante a questão do lidar com as emoções. Ele vai lidar, né, seja com o corpo indo regularmente ali nos médicos, né, nos especialistas, e das suas emoções no ambiente terapêutico. E ele tem todo esse acesso, né, e é necessário para, claro, se ter uma vida saudável. Excelente, né. Um ponto que eu gostaria de colocar aqui é sobre a criação, né. Como o doutor Ubirajara muito bem nos explicou e trouxe pra gente um cenário que faz a gente parar para pensar, né. A gente fala hoje: "Ah, o homem ele não vai ao médico", aí o doutor trouxe aqui, mas será que essa figura masculina foi ensinada ou foi levada, né, pelo pai ou cuidador, né, não pela mãe, atenção pais, né, vocês são homens, então vamos lá, pega esse mini homenzinho aí e vamos levar para o médico, ensinar para ele que ele precisa se cuidar e que faz parte da vida, esse autocuidado, né? Doutor muito bem colocou aqui. Nós meninas, né, as mulheres, as mães levam as meninas ao médico, principalmente nessa idade aí da puberdade, quando menstrua, porque precisa ver, precisa olhar e fazer exame e tal. E o homem não. O homem, ele quando está na idade da puberdade, o que mais a gente ouve falar, né? Olha, cabra macha, é isso mesmo, filhão. Mas o que esse cabra macho, esse filhão tem, né, dentro aqui do coraçãozinho, da mente? Quais são os sentimentos que ele está guardando, que ele está retraindo e que ele vai guardar nesse perdurar da vida? E aí ele só vai conseguir expor isso quando chegar lá nos 40 anos, que ele vai entender que ele precisa de ter um autocuidado, que ele precisa de ser cuidado, ele vai ter uma confusão, aí vai procurar um psicólogo, e aí vai começar a sua trajetória nos consultórios para fazer um exame, para fazer um check-up.
Gente, olha só, precisou passar por todo esse tempo, né, guardando, reprimindo suas emoções, para depois entender que sim, ele precisa de um autocuidado. Então a gente precisa falar sobre essa andropausa, a gente precisa entender, porque além dos desafios psicológicos, tem um desafio na vida profissional nesse momento, tem um desafio na vida social, e eu gostaria de perguntar para o doutor Ubirajara sobre essa saúde no momento da andropausa. Ela pode trazer sintomas além desses sintomas da baixa libido, né? Dessa questão que o senhor trouxe para a gente. Quais são os outros sintomas que eles vêm junto com esse momento da andropausa, né? Que seria essa baixa aí hormonal do homem? É muito importante essa questão. Eu vou pegar um gancho que o Eric tocou na questão da parte psicológica do homem. Uma outra coisa importante, Rubia, que a gente tem que entender é assim, quando o homem ele tem lá aquele vigor dele, vai passando a vida naquele vigor, ele faz um monte de coisa, ele é um indivíduo que trabalha, que faz esporte e que tem uma atividade sexual esperada. Espera-se dele uma atividade sexual. A gente não pode esquecer que a atividade sexual do homem é muito mais ativa do ponto de vista de demonstrar do que da mulher. Ele tem que ter uma ereção, se tiver ereção, não tem relação. A mulher, nem sempre, ela pode estar numa fase que ela não tem muito interesse, mas ela vai ter uma relação sexual. O homem não. Então, aí já começa uma questão muito difícil. Não é raro, talvez eu diria para você, 50% dos homens que nos procuram com essa queixa de baixa de libido, desempenho ruim, ele vem falando o seguinte: na hora que você começa a conversar, você percebe que ele vem com uma culpa. Às vezes a mulher culpa, traz a culpa o fato dele não ter uma ereção, não só porque ele está falhando na ereção, falhando na vontade, mas é que a desconfiança. Exato. Ela vai achar, se ela for uma parceira de longa data, que ele tem outra, que ele não está mais interessado por ela. E essa queixa também é muito recorrente, talvez o Eric tenha isso. E ele chega e a mulher dele está acusando dele não estar desempenhando, que talvez ele não tenha interesse, porque ela começa a trazer um outro problema além do que ele já tem. Então, essa questão, às vezes eu gosto de conversar com um casal, eu peço para vir a esposa, se a coisa for grave, para a gente conversar a três. E é bom que ela fique esclarecida que a coisa não é assim. Ele não é porque ele perdeu o interesse dela. É uma coisa muito mais profunda, orgânica. Então, assim, na realidade, para a gente chegar nesse ponto de fazer uma intervenção em relação à dosagem hormonal, seja testosterona total ou livre, a gente divide essas duas coisas. A livre, ela é mais ativa, mas normalmente a gente começa fazendo uma dosagem de testosterona circulante, que é o hormônio que leva a todas as atividades. É importante, e isso vai trazer, se a gente tem essa desconfiança, que volto a dizer, é um combo, né? O indivíduo perde interesse pelo mundo, ele começa a não ter mais cansaço fácil, ele não tem interesse pelo sexo oposto, ele está desinteressado de maneira geral pela vida. E aí começa a ter uma suspeita muito forte da andropausa, que nós chamamos clínica. Mas se a gente afasta essa questão, aí é uma questão do Eric, que é mais psicológica, que não é tão incomum. Muitos homens, com todas essas queixas, não têm uma alteração de testosterona. O pior que existe hoje, desculpa me prolongar um pouco, Roberto, por favor, muitos profissionais hoje ainda fazem reposição em indivíduos que têm testosterona normal. Aí começa um risco. Esse superuso da testosterona acaba não tendo efeito, acaba tendo algumas complicações com efeitos colaterais. Ou esse uso, ou o uso, por exemplo, para melhor do perfil orgânico, né, muscular. Eles fazem musculação, eles vão colocar, muitos usam testosterona com uma dosagem alta para ter um desempenho muscular melhor. Também é um risco. Excelente, doutor, muito bom. É informação, é conhecimento,
educação para a saúde, né? Saúde mental e saúde física do homem. Agora, Eric, o doutor muito bem pontuou, colocou Sim, muito bem essa muito bem. situação, por conta de que o homem já está passando por uma situação aí da andropausa, que ele não entende muito, porque não foi informado sobre isso, não foi ensinado a ir ao médico. E aí, no casamento, né, quando a pessoa ela tem um relacionamento aí vem essa desconfiança, que é mais um problema aí que gera mais problema de doença, de Exato. situação da saúde mental, gente. E o homem não foi ensinado, né, que ele precisa cuidar da Não, cabecinha também, né, tem que dar um precisa. olhar especial aí para a saúde mental, porque vem a ansiedade, pode vir a depressão nesse momento de transição dessa vida masculina. É muito bem pontuado, né, isso que o Dr. Birajara trouxe, porque até mesmo hoje, o nosso estilo de vida, né, formado por essas questões tecnológicas, alta dedicação ao trabalho, que acaba levando a questões ansiosas, questões estressantes, Uhum, como que isso reflete dentro de casa, na vida conjugal? sim. Como o doutor trouxe, essa questão sexual masculina, ela é muito sensível, né, dentro de um estresse, dentro de uma angústia, né, o meninão ali já não pode funcionar direito, né, Uhum, e claro, e vai dar todo esse conflito familiar. Olha só, né, uma questão emocional trazendo conflitos para dentro de casa. exato. Então, a importância, né, dessa conscientização de que o homem tem que se cuidar, né, emocionalmente, né, não só clinicamente, mas também emocionalmente, estar dentro de um consultório terapêutico, né, para ir caminhando tudo junto, porque o ser, né, o ser vivo, ele precisa da mente e do corpo, né, para se sustentar. Então, os 2 têm que caminhar juntos. Exatamente. E, doutor Birajara, diagnóstico, né, para esse momento da vida do homem, como é feito? E apenas exame de sangue basta? E qual que é o papel do urologista, de um endocrinologista, nesse processo da vida desse homem que está aí entre os 35, 40, 40 a mais? Bom, à medida que ele se queixa, como eu falei, ele tem uma queixa assim abrangente, né? Mais para o estresse, é uma coisa mais abrangente, que está atrapalhando a vida sexual, assim por diante, nós orientamos que faça uma dosagem de testosterona. Né? Existe uma variação da dosagem normal que vai entre 200 e 700, 800. Isso é uma dosagem que nessa faixa que tem uma testosterona normal. O que nós fazemos é, o indivíduo que tem uma queixa muito, muito importante, nessa queixa que eu disse mais global, e que tenha uma testosterona num nível inferior, está normal, mas ele está num nível normal, mas muito baixo, muito próximo da anormalidade. Nós ainda fazemos a substituição ou a reposição hormonal. Então, nessas duas condições, se tiver uma anormalidade ou se ele tiver ainda um nível baixo, que ainda está naquele nível, digamos, aceitável de normalidade, mas ele tem muita queixa. Então, o que nós fazemos, existem várias maneiras de fazer a reposição. Essa reposição pode ser feita ou com gel, existem um gel que é de testosterona, que ele passa na pele, esse gel vai secar depois de 10, 15 minutos, e ele tem que passar esse gel todos os dias. Existem abordagens que são medicamentos injetáveis. Existe uma testosterona que ela é de depósito, não vou ficar falando o nome aqui científico, que não me interessa, mas é uma droga injetável que a gente faz uma reposição a cada 3 meses. E ela é muito mais fisiológica. Existem alguns aí no mercado que tem que fazer uma injeção a cada 2, 3 semanas. O que acontece nessa é que ele fica assim, subindo e descendo em termos do humor, em termos da melhora. Se você for uma injeção a cada 3 semanas, ele passa bem na segunda semana
chega na terceira, começa a piorar, depois a gente aplica, ele melhora. Então, é melhor a gente fazer uma testosterona de depósito, que ela dura 3 meses. Aí tem uma vida, melhora de vida mais apropriada com o fisiológico. O que a gente recomenda é essa reposição, uma injeção de uma testosterona aplicada a cada 3 meses. E a gente vai observando essa melhora. Como é que eu costumo fazer? Geralmente eu dou 2 aplicações para esses homens e depois, quando está chegando na fase da terceira aplicação, eu peço que eles voltem. Porque às vezes você pode ter uma subida da testosterona sem melhora clínica. Acontece. É óbvio que é mais raro, mas o que interessa é ver se ele teve melhora. Se ele teve melhora, ele vai sentir essa melhora e é uma coisa que ele vai falar, realmente, meu desempenho melhorou, eu estou trabalhando melhor, a questão de estresse eu estou administrando esse problema, a questão sexual melhorou, então a gente repõe e mantém essa disposição. O que a gente não tem é quando parar, não para nunca. Porque o indivíduo uma baixa da produção da testosterona e muitos medicamentos, em alguns casos, fazendo uma estimulação. Então, a gente não dá a testosterona, dá um estímulo, uma medicação que estimularia a produção da testosterona pelo estímulo do paciente. Às vezes isso não funciona. Então, a gente tem que partir direto para a reposição. Então, a questão da reposição, ela deve funcionar e não tem um tempo determinado para a gente parar com a reposição. Muitos pacientes acabam fazendo essa reposição para o resto da vida. Excelente, doutor. Agora, falando em reposição hormonal para os homens, tem alguma contraindicação dessa terapia de reposição? Porque nós, mulheres, quando chegamos na menopausa, né, e precisamos fazer a reposição hormonal, tem algumas contraindicações e tem algumas mulheres que elas não podem usar a terapia de reposição. Com o homem, isso acontece também? Sua pergunta é boa e me dá a oportunidade de explicar uma coisa. Existe, até na classe médica, um tabu dizendo que a testosterona, dada de maneira exógena, a ingestão de testosterona, pode levar ao câncer da próstata. Isso não é verdade. A gente tem com a noção de que a testosterona aumentada na circulação não leva ao câncer da próstata. São indivíduos que já têm o câncer da próstata e, dando testosterona, pode haver uma piora. Por quê? O câncer da próstata, ele é estimulado pela testosterona circulante. E aí, em algumas situações, geralmente na fase mais tardia, avançada do câncer da próstata, nós temos que tirar a testosterona circulante, porque essa testosterona estimula o crescimento celular das células cancerígenas. Mas a testosterona por si só não leva a câncer. Ela só estimula um câncer já que está presente. Então, por exemplo, quando me procura um homem de 70 anos, que eu percebo que ele realmente está sofrendo, ele está jovial, joga tênis, mas ele quer melhorar o desempenho sexual dele, alguma coisa do tipo, a gente faz a reposição, mas tem que ter segurança que ele não tem câncer de próstata. Então, é preciso fazer um toque prostático, um famigerado toque prostático, para ver se ele não tem alguma alteração ao toque, que é endurecimento da glândula. Segundo, fazer o exame de PSA, que é uma substância que se eleva na circulação quando tem risco de câncer de próstata. Se o indivíduo tiver um PSA normal e o toque normal, você pode fazer a reposição. Se tiver alguma alteração de um desses dois, nós temos que fazer uma biópsia da próstata para ver se ele tem câncer da próstata. Aí a reposição tem que ser feita com muito cuidado quando ainda não é indicado em alguns casos. Excelente, muito importante, toda essa colocação, né, tanto da psicologia quanto da urologia, porque a gente precisa entender como é que o homem funciona, né, vocês homens precisam se entender e se olhar com mais carinho, mais cuidado. 8h45, a produção está me avisando aqui que nós temos algumas perguntas, então a gente começa a responder você que está aí do outro lado, agradecemos a sua audiência, a sua companhia, o tema de hoje é a andropausa, né, vamos lá, pode colocar na tela para a gente, produção, por favor. Vamos ver quem é que está conosco e
qual é a dúvida? O Eduardo Franco, do Campos Elíseos. Como a terapia pode ajudar o homem a lidar melhor com a perda da libido e a sensação de estar ficando para trás em relação aos mais jovens? Doutor Ubirajara, olha aí para o senhor essa pergunta do Eduardo. É interessante, o Eric mostrou isso, né, na questão dele se sentir não tão, digamos, jovial, né, e isso vai trazendo para o psicológico. Mas, assim, também tem uma outra história. Não dá para você imaginar que você vai ser um jovem para o resto da vida, né? A gente diz geralmente para os pacientes assim, mas eu já não tenho aquele vigor de ter 3 relações por semana, aquela coisa que eu fazia anteriormente. Eu falei assim, agora você também não tem mais cabelo preto, o cabelo está branco. Série de coisas que acontecem com a vida. A gente tem que encarar que também que isso é normal, né? Bem-vindo ao envelhecimento. E é bom que você envelheça, né? Porque senão a alternativa não é ruim, você estaria morto. Então a gente tem que também levar essa coisa, a questão um pouco mais com uma realidade. Né? Não dá para a gente sempre, digamos que a gente fala, dourar a pílula, né? Envelhecimento é envelhecimento. Agora, nós temos muita coisa a fazer. Quando o indivíduo faz a reposição hormonal, ele se sente melhor. Normalmente ele se sente melhor. Às vezes ele não recupera a potência que ele tem, a função erétil que ele tinha. Que às vezes é uma questão mais orgânica, a testosterona reposta, ela não vai melhorar muito a ereção, melhora a vontade. Existem remédios hoje, nós sabemos, né, alguns medicamentos, que levam, propõem uma ereção melhor, são vasodilatadores. A gente dá esse remédio, chega mais sangue, sangue é o que leva à ereção do pênis, né? Então, chegando mais sangue, ele vai ter uma ereção melhor, às vezes até mais prolongada. E se tudo der errado, a gente tem que ser bem prático. Às vezes a gente tem que colocar uma prótese peniana. Tem tudo bem, ele está com textura normal, tomou um remédio no dentor. Às vezes a prótese peniana vai ser aquela Ferrari que ele comprou que ele estava tanto querendo. Então, a gente também tem que desmistificar essa questão de que o homem chega numa idade que ele não tem mais tempo de relação sexual. Não é assim. A questão está ligada a vigor físico, a parte clínica, mas se ele tiver um vigor físico aos 75 anos, muito bem clinicamente, e ele quer continuar tendo relação, e a testosterona foi normalizada, mas ele ainda continua não tendo uma resposta boa, por exemplo, tomando esses vasodilatadores, porque ele tem um diabetes, por exemplo. O indivíduo pode, nós podemos sugerir colocar uma prótese de pênis, com bastões que coloquem no pênis, ele vai ter relações normais, e vai satisfazer a companheira, ele também. Então, a gente pode fazer muita coisa pelo paciente, mas também ele tem que aceitar que não vai ser a mesma coisa que ele tinha aos 18 anos. Né? Tem que ter uma modificação, e isso tem que ser aceitado por ele. E para aceitar toda essa modificação, nós precisamos que o homem entenda a questão do autoconhecimento e a questão que a gente precisa da busca de um psicólogo para fazer entender todo esse movimento da vida, não é, Eric? Exato. O aceitar, né, vocês foram muito bem colocado esse termo, né, muito assertivo, né, que é a autoaceitação, né, um indivíduo aceitar a si mesmo para que ele possa, então, se modificar ou se ajustar, né, que é o melhor termo para se trazer é o ajustamento, né, seja dentro, né, daquilo que o Dr. Ubirajara trouxe, né, mas essa questão da aceitação acontece, né, dentro do ambiente terapêutico, né, ali dentro do consultório, né, psicológico, trazendo ali as suas angústias e tomando a consciência das suas limitações ou de uma finitude, né, e para que haja o aceite ali do indivíduo. Excelente. E a partir do aceite, você consegue
trilhar um caminho melhor, né, mais tranquilo, mais leve, acredito. Vamos lá, agora faltando 10 minutinhos para as 9 da manhã, pode colocar mais, produção, mais uma pergunta para a gente, por favor. Estamos aqui com o urologista, o doutor Ubirajara Ferreira, também com o psicólogo Eric Mendes, falando hoje sobre a andropausa, e a Carla Nogueira, do Parque das Flores, está com a gente. Tenho notado que meu pai ficou mais calado e impaciente nos últimos anos. Como saber se ele está passando por andropausa ou por uma tristeza emocional? Vamos lá, Eric, como que ela consegue diferenciar isso? Tem uma diferença? A pessoa, ela dá sinais? Como que é? Muito interessante, né? Se essa pessoa, né, esse pai, né, com essa tristeza, se ele conseguir trazer, colocar para fora aquilo que ele está sentindo, o que ele está pensando. Fazer o jogo aberto mesmo com a família, né, que isso, claro, é o jogo aberto com ele mesmo que vai estar refletindo ali nas relações. Se ele tem dificuldade de se abrir com a família, se ele tem dificuldade de se abrir com os amigos sobre as dificuldades que ele está sentindo, né, tem hoje, né, tem convênios que permitem o acesso à psicoterapia, né, tem o SUS, né, também tem acesso ao psicoterapeuta, né, ele permite esse acesso, né, e tem os psicoterapeutas também particulares, que vai dar ali, vai propiciar para este pai, né, um ambiente acolhedor, né, que não vai ter julgamento, que muitas vezes o homem teme essa questão do ser julgado, né, e ser fragilizado. E dentro da psicoterapia não tem, né, essa questão de ser julgado ali. Então, Carla, é importante procurar um psicólogo. O teu pai, na verdade, pelo que o Eric falou aqui, ele precisa falar, ele precisa colocar para fora aquele sentimento dele que, de repente, vem lá de trás, como o doutor Ubirajara pontuou para a gente aqui, né, que não foi ensinado a ir ao médico, que não teve esse acompanhamento e hoje ele simplesmente se fecha e deixa a vida me levar, é mais ou menos isso, né, Eric? Como eu costumo dizer, né, o indivíduo ele é compreendido a partir do momento que ele verbaliza, Exato. a partir do diálogo. Havendo diálogo, haverá compreensão. Havendo compreensão, é possível direcioná-lo para o melhor tratamento. É isso aí. Vamos lá. Mais uma pergunta para a gente, produção. Pode mandar, 8h53. Estamos aqui na sexta-feira falando sobre a andropausa, né? Rogério Mendes, do Jardim Chapadão. Vamos lá. Depois dos 40, comecei a sentir uma queda na energia e na vontade de fazer as coisas. Como saber se é só cansaço da rotina ou algo ligado à andropausa? Doutor Ubirajara, vamos lá. O Rogério Mendes com a dúvida. Bem, Rogério, o que a gente tem que notar é assim, você, obviamente, como homem normal, tem várias atividades, né? Trabalho, esporte, relacionamento, a parte sexual. Então, como nós frisamos, a questão da andropausa, ela não afeta só um ponto, ela vai afetar um total. Se você falar assim, eu sou cansado, eu estou meio desanimado para trabalhar, mas ainda a parte sexual está boa, eu ainda gosto de fazer meu esporte. Geralmente, se você tem esse tipo de comportamento, não deve ser uma andropausa. Deve ser um estresse, alguma coisa momentânea, mais psicológica. Agora, se você tiver uma coisa mais abrangente, aí começa a dúvida, e isso tem que ser feito uma consulta com um profissional, e vem a questão da dosagem da testosterona. A dosagem é simples, é um exame muito simples, e por essa dosagem a gente vai saber se você tem realmente alguma coisa orgânica e que necessitará de uma reposição. Eu vou frisar, eu estou falando no começo, que a maioria dos homens aos 40 anos que tem esse tipo de queixa, geralmente são queixas mais leves, é mais a questão emocional do que orgânica. Mas ainda temos indivíduos com seus 40 anos que têm uma queda muito importante da testosterona. E às vezes você não faz o diagnóstico, você está passando 5, 10, 15 anos, achando que você realmente chegou numa fase ruim da vida que o cansaço é natural, e não é. Né? E você faz uma reposição, você melhora muito. Então, o que a gente orienta é que procure um profissional
e solicite a dosagem da testosterona para ver como é que está o seu caso. Excelente. Ô, doutor, é possível prevenir essa questão da andropausa, da queda de testosterona, dessa perda gradual? Tem como prevenir isso ou é só mesmo em um determinado momento da vida? Então, Roberto, a gente não tem como, porque a gente não sabe a causa, né? Dessa Uhum. deficiência hormonal, a gente não tem. Óbvio que tem algumas coisas que são patentes. Tem homens, por exemplo, que tem. Uma das doenças que pode acontecer no indivíduo tem. Na infância, os testículos não estavam na bolsa testicular. Os testículos estavam no abdômen dele. Uhum. Que o testículo, ele se origina no abdômen. E no feto, ele desce e vai até a bolsa. Alguns indivíduos nascem com um ou dois testículos fora da bolsa. Se isso acontece, às vezes ele pode ter uma atrofia. Os testículos, mesmo depois colocados na bolsa, através de uma cirurgia, de um tratamento, mas eles atrofiam. Então, o indivíduo pode passar a ter uma dificuldade para fecundar, porque ele não tem mais espermatozoides sendo produzidos, porque ele atrofiou, e pode também não ter uma secreção hormonal. Então, são indivíduos que acabam ficando um hipogonadismo precoce e eles não vão produzir testosterona. Então, muitos dos homens, meninos ou jovens, a gente faz a reposição desde os 15 anos, por exemplo, porque esse testículo não funciona. Então, essa é uma causa conhecida. Só que é raro, não é comum você ter esse problema. Geralmente são indivíduos que têm testículos normais, provavelmente eles deveriam ser normais também na função de produzir testosterona, mas não acontece. Eles não produzem testosterona, a gente não sabe por quê, né? Saindo dessas alterações conhecidas, né? De atrofia testicular por algum motivo. Excelente, doutor. Vamos para a última pergunta, então, dos nossos telespectadores. 8h57, falando sobre andropausa, mitos e verdades, né? A Patrícia Moraes do Cambuí. Percebo que muitos homens da minha família mudaram o jeito de agir depois dos 40. Como as mulheres podem apoiar sem que eles se sintam cobrados ou frágeis? Poxa vida, uma pergunta interessante Muito e boa. para os dois profissionais aqui do nosso Estúdio Câmara. Começando por você, Eric, por favor. Muito boa essa questão da Patrícia. Parceria, né? Hoje percebo que os homens assim ele tem uma dificuldade, né, de serem julgados, né, de demonstrar, de se abrirem eles têm essa dificuldade de se abrir por conta da questão de fragilidade, se sentir Uhum, frágeis. sim. Então, dentro dessa parte familiar, percebeu que o homem não está fora ali totalmente da rotina, convidá-lo para um diálogo, Uhum, né? Como até disse um pouquinho mais cedo, né, através do diálogo que há a compreensão, mas o homem se sentir acolhido, esse é um ponto muito importante, né, que até mesmo o homem é aquele que protege também, sim. né? E a mulher fazendo esse movimento de acolher o homem, né, tem que ser também com muito cuidado, porque às vezes o homem também não aceita tanto. Uhum, E ele exatamente. acaba também se fechando mais. Não, não quero falar sobre isso, não tenho nada, tá tudo bem. Uhum, Mas a cabeça dele tá ali, mil e umas coisas pensando ao mesmo tempo, mil sentimentos surgindo e ele não consegue lidar com tudo aquilo. Então, ele recorre a essa defesa que é a negação, né? Mas ser insistente, né, no acolher esse homem que está tendo ali os comportamentos diferentes. excelente, Eric. O doutor Birajara, é um momento bem interessante do nosso programa, já estamos quase chegando ao final, mas acredito que o senhor tem algum recado para as mulheres, né, que estão convivendo com homens nesse momento, né, que é um pouco frágil para o sexo masculino. Eu acho que a questão toda é uma tendência do homem achar que, ou a mulher achar que tem outro. Essa questão é fundamental. Eu acho que Uhum, a mulher inteligente, ela tem que usar aquela, olha, o indivíduo, ele é
ele é inocente até prova contrária. Não desconfie dele. O homem sabe quando ele está sob um ambiente de desconfiança. Isso é a pior coisa que existe. Porque se ele não tiver, ele só vai afundar. Então, é a mesma coisa. Você vai ler um livro, você não vai ficar desconfiando do autor. Você vai tentar entender o livro, depois você pode ter uma opinião diferente, mas leia o livro como um todo achando assim, ele tem razão. É a mesma coisa, escute o homem como se ele tivesse razão e como se não tivesse nada a ver com o fato de ele estar tendo outra pessoa, desinteressante. Acredite nele. Acho que a primeira coisa é essa, ele vai se sentir mais acolhido. E talvez só com isso já melhore o problema. Excelente! Nossa conversa está muito boa. Quanto ensinamento, quanto informação. A gente fecha a nossa sexta-feira muito bem com os nossos dois convidados, o Eric Mendes, psicólogo, o doutor Ubirajara Ferreira, urologista. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, começando por você, Eric, considerações finais. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder compartilhar, estar aqui com vocês. Acolham, homens, se permitam serem acolhidos, né, seja dentro de casa, seja no processo terapêutico. Maravilha. A gente também agradece a participação via Zoom do doutor Ubirajara, disponibilizou de um tempo para trazer para a gente informações e tentar desmistificar toda essa situação que ocorre do processo natural da vida, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço bastante, parabenizo pela ideia, parabenizo o Eric pelas informações, você também por ter preparado um assunto muito importante. Eu acho que a gente tem que estimular um pouco mais. Eu sou um crítico, eu acho que o homem é muito, de maneira geral, ele é maltratado na sociedade. É só você ver quantos centros de atendimento nós temos para criança, mulheres e velhos, idosos, e a gente tem muito pouco para homem. O homem, geralmente, ele é o último da fila no tratamento. Eu sei que um pouco é culpa dele, eu sei que um pouco ele foge disso, mas nós temos que simular um pouco mais a questão da saúde do homem. Então, eu acho que esses assuntos, né, são mais abordados aqui num ambiente que tem uma visibilidade muito grande, eu acho muito importante e, mais uma vez, parabenizo pela ideia. Muito obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos, doutor, pela sua contribuição. E é isso, gente, olha só, o tema da andropausa é um convite à quebra de um silêncio histórico na saúde masculina. Não se trata de negar o envelhecimento, mas sim de garantir qualidade de vida, né? Após os 40 anos, a chave está na informação correta, no acompanhamento médico. O declínio da testosterona é natural, mas os sintomas têm tratamento, né? Então, a você homem, a você mulher, vamos nos atentar, vamos falar mais, vamos expor a situação e buscar ajuda quando necessário, tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação de todos. E na segunda-feira a gente vai conversar de novo a partir das 8 da manhã ao vivo, se Deus quiser, e a gente vai falar do amor do final de semana. Então faz o seguinte, vive o seu amor de fim de semana nesse finalzinho de semana, segunda-feira você volta com a gente, porque nós vamos tentar entender como manter o relacionamento do amor do final de semana, nesse pouco tempo, né, de convívio aí. É possível manter uma chama acesa vendo outro parceiro apenas nos fins de semana? O amor amadurece com o tempo ou a distância transforma o vínculo em costume? Até que ponto a sociedade fortalece, né? A saudade, aliás, perdão. Até que ponto a saudade fortalece e quando essa saudade começa a desgastar? E essa rotina, quando ela passa de conforto para uma rotina desinteressante? Tema de segunda-feira, relacionamentos à distância. Será que funcionam aos finais de semana? Então passa o seu final de semana e vem com a gente na segunda-feira a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Olha, você que ficou durante a semana com a gente, maravilha, quanto ensinamento, né? Quanta coisa boa a gente conseguiu absorver. Obrigada, viu? Lembrando que final de semana tem estreias, né, dos programas e quadros na TV Câmara Campinas, que foram produzidos pela nossa equipe, especialmente para você, com muita responsabilidade e com muito carinho. Daqui a pouquinho tem a Íria, da nossa central de inteligência
inteligência artificial. A Iri é nossa jornalista, né? IA, trazendo informações aqui de Campinas, do Legislativo, Brasil, mundo para você. Também ao meio-dia, Câmara Notícia, com informações do Legislativo aqui de Campinas e da nossa metrópole. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma semana, agradecendo a Deus aí, né, por tanta informação e tanto compartilhamento. Beijo grande para você. Fiquem bem. Se cuide no final de semana, curta aí o seu relacionamento de final de semana. Segunda-feira você volta contando pra gente o que você acha disso, tá bom? Beijo grande, fique bem e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que vai reto à direita.